Sexto ano, vamos para a nossa segunda aula do Império Bizantino ou do Império Romano do Oriente, como preferir. Então, na aula passada nós vimos que o Império Bizantino, ele nada mais é que o antigo Império Romano do Oriente, que tinha como principal cidade, a sua capital, a cidade de Constantinopla, uma cidade bastante estratégica, que foi criada ali, reformulada pelo imperador, Constantino. Então, da cidade de Bizâncio, uma cidade grega, ele vai transformar a cidade de Bizâncio na cidade de Constantinopla. Bem, nesta aula agora nós vamos ver um pouco mais sobre a política e a economia do Império Bizantino. Bem, para começar, uma coisa importantíssima sobre a política do Império Bizantino é que eles formaram uma monarquia teocrática. Vamos entender esse termo, monarquia teocrática. Monarquia, vocês já viram, isso é mais fácil, é quando o poder está na mão de uma pessoa só. Mono é um, arquia vem de poder, então monarquia, poder de um. Agora, o que é uma teocracia? O que é teocrático? Também é uma palavra que é a junção de duas palavrinhas gregas. Theo é Deus, crático também pode ser, assim como arquia, crático também pode significar poder. Então, Theo, Deus, crático, poder. Poder de Deus. Pode ser literalmente o poder de Deus ou o poder dado por Deus. Quando nós dissemos, então, que é uma monarquia teocrática, significa que o monarca, ou seja, o imperador, ele é um representante de Deus. Ou seja, o imperador só é imperador porque Deus o colocou como imperador. Ou seja, porque Deus quis. Isso é muito importante porque se o imperador é imperador porque Deus quis, ninguém se questiona Deus. Não se questiona Deus, portanto também não se questiona a autoridade do imperador. Então, os bizantinos vão considerar o imperador, vejam aí nessa imagem, como um ser divino, comandante da justiça, da lei e do exército e também protetor da igreja. Nós sabemos de tudo isso, gente. Olha só essa imagem que demonstra, nós temos aqui no meio Cristo e ao lado nós temos aí o imperador e a sua esposa, a imperatriz, o imperador Constantino IX e a sua esposa. Percebam que eles estão com, além da coroa na cabeça, tem também uma auréola, algo que então tem aqui a coroa e tem essa auréola aqui em volta aqui, representando a divindade, certo? Assim como Cristo também tem aqui, ó, essa auréola ao redor da sua cabeça, que representa o poder divino, a sua autoridade divina. Então está aqui Cristo abençoando eles, então está aqui a posição da mão, sinal da bênção, e aqui o Evangelho, a Bíblia na mão, tá certo? Demonstrando então que eles acreditavam que o imperador era escolhido por Deus. O Senado continua existindo, mas com os seus cônsules próprios, com as suas autoridades próprias. E aí o território do império, como ainda era muito grande, eles então fizeram o que outros já fizeram anteriormente, dividiram ele em pedaços. Então dividiu o território todo em províncias, e essas províncias eram chamadas de temás. Então, gente, é a mesma coisa, para facilitar vocês entenderem, imagine só, o Brasil é um país muito grande. Então, para facilitar a administração, nós dividimos ele em pedaços, temos os estados aqui. Então, o Império Bizantino fez algo muito parecido. Tinha um território grande, para facilitar a administração, dividiu ele em províncias, dividiu ele em pedaços, e essas províncias eram chamadas de temás. Cada uma delas tinha um juiz, um general e um governador. E para fortalecer o exército, para defender esse território e para conquistar outros territórios, eles tinham uma política de trocar terras por serviço militar, para tentar fortalecer o exército. Em outras palavras, funcionava mais ou menos assim. Uma pessoa que não tinha absolutamente nada, ela vai para o exército em um determinado tempo, serve o exército, se caso sobreviver, ao sair do exército ela recebe um pedaço de terra. Então era algo muito atrativo, porque terra é riqueza, certo? Ao todo, na história do Império Bizantino, nós tivemos 107 imperadores e alguns se destacam mais do que outros. Então não dá para estudar 107 imperadores, né? Então o que nós vamos fazer? Destacar alguns que são mais importantes. E um dos mais conhecidos do Império Bizantino era o imperador Justiniano, que governou lá no século VI, do ano 527 ao ano 565. Tudo isso já, claro, depois de Cristo, né? O Justiniano tentou unir os povos do Império
numa mesma língua, numa mesma religião. Então, gente, aquele território do Império Bizantino que nós já vimos o mapa na aula passada, e vocês podem conferir na apostila, vocês têm o mapa na apostila, era um território que foi formado por muitos povos. Ali vivia muitos povos, o antigo Império Romano que dominou todos eles. Depois se dividiu o Império ao meio e essa parte ficou com os bizantinos, ficou com o Império Romano do Oriente, que é a mesma coisa. Então, era muito comum em alguma região falar uma língua, em outra região falar outra língua, numa região ter uma religião, em uma outra região ter outra religião. O que o Justiniano quer fazer? Unir todo o povo do seu território, obrigando eles a falar uma mesma língua, que no caso é o grego, que era a língua que predominava, e também todos ter uma mesma religião, que claro é o cristianismo, tá certo? Bem, além disso, ele pretendia restaurar a parte ocidental do Império Romano, que, como nós já vimos em unidades passadas, agora está ocupada pelos bárbaros, pelos povos bárbaros. O Império Romano do Ocidente deixou de existir porque foi invadido pelos povos chamados de povos bárbaros, que eram povos que não eram simplesmente romanos. E aí ele vai, de fato, conseguir vitórias importantes. Que pertenciam ao antigo Império Romano do Ocidente, ele recuperou a Grécia, uma parte da Ásia Menor, que hoje corresponde ali uma região da Turquia, a Península Itálica, que é onde ficava a antiga capital do Império Romano do Ocidente, o sul da Península Ibérica, que hoje corresponde a Portugal e Espanha, bem lá na pontinha do Mediterrâneo, e algumas partes do norte da África e também parte dos Balcãs, tá certo? Na região da Europa. Bem, para ele conseguir tudo isso, precisou aumentar os gastos com a guerra, porque para conquistar esse território precisou de guerrear com os povos que lá habitavam. Para aumentar os gastos com a guerra, ele precisava de dinheiro. E esse dinheiro ele obtinha com impostos. Então ele também aumentou os impostos. E claro, aumentar imposto, gente, é desagradável hoje e é desagradável naquela época. Sempre é algo impopular. A população não gosta de aumento de imposto. E naquele momento, como ele aumentou muito o imposto por causa das guerras, vai gerar muitas revoltas, manifestações contra o governo. E uma das mais famosas, tivemos várias, mas esta é a mais famosa, que é a revolta ou a sedição de Nica, em 532. Essa vai ser a mais conhecida. E como é que aconteceu essa revolta de Nica, essa sedição de Nica? Bem, começou lá no hipódromo. Havia então uma corrida de cavalos, tá certo? E aí a torcida dessa corrida, estava parte dela vestida de azul, e esses que estavam vestidos de azul apoiavam o governo, achavam que o governo estava fazendo um bom trabalho. Uma outra parte da torcida estava vestida de verde, que eram os revoltosos. E esses revoltosos gritavam a palavra Nike, que significa vitória em grego. Então vejam que desde aquela época esporte e política estão misturados, certo? Muita gente hoje acha que esporte e política não pode se misturar, mas isso é uma coisa inevitável. Desde aquela época, esporte e política estavam ligados, estavam relacionados. Então, de uma torcida de hipódromo, de corrida de cavalos, nasce uma revolta. Essas pessoas vão marchar até a sede do governo para poder reivindicar a diminuição dos impostos, melhores condições de vida, mas claro, vai ser reprimido esses revoltosos e a revolta de Nica vai fracassar. E aí, quando uma revolta, ela se levanta, uma grande revolta se levanta contra o governante consegue abafar aquela revolta, ele acaba saindo muito mais fortalecido do que antes, tá certo? Então isso aumentou ainda mais o poder do imperador Justiniano. Bem, isso tudo que eu falei até agora é a parte da política do Império Bizantino. Agora, na parte econômica, eles vão ter um comércio muito forte. E esse comércio forte vai se desenvolver por 3 fatores. O primeiro, por conta da localização geográfica. Vocês viram que a capital, a cidade de Constantinopla, estava entre o Oriente e o Ocidente. Então, essa localização geográfica no meio do caminho favoreceu bastante, porque facilitava buscar produtos do Oriente e levar para o Ocidente. Também a existência de excelentes portos que facilitavam a navegação, principal ali dentro do mar Mediterrâneo. E
também por ter uma poderosa marinha que controlava todo o Mediterrâneo. Essa marinha tanto para defesa quanto para transporte de mercadoria. Na agricultura, como era um território vasto, então eles tinham grandes terras, só que essas terras vai pertencer à aristocracia, ou seja, a uma elite, vai ter um grupo pequeno e rico que vai ser dono dessas terras, e os principais produtos deles eram o azeite, o vinho e também cereais. Comercializavam com o Ocidente, uma vez que eles estão no Oriente, então eles vão comercializar com o Ocidente e vai ter um comércio muito próspero. Então nós vamos encerrar essa aula aqui para não ficar muito extensa. Na próxima aula nós vamos ver alguns detalhes sobre a cultura do Império Bizantino, que é muito importante e que vai influenciar em matérias que nós vamos ver no futuro, vai influenciar o futuro, e também a sociedade do Império Bizantino.